Muito bem, meus amigos da Sociedade Espírita Reencontro. Hoje, amigos espalhados por diversas cidades e países além do próprio Brasil, sejamos todos bem-vindos a mais uma etapa, lembrando que nós estamos examinando a apostila número 1 do estudo da mediunidade proposto pela FEB. Tínhamos começado o estudo sobre a prece e hoje, no capítulo, tema número 6, página 60, nós vamos dando prosseguimento. Então, no item 2 desta etapa, o título é Benefícios da Prece. E os autores nos dizem: o hábito de orar é de valor inestimável e deve ser exercido diariamente, pois tem o poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora, concedendo-lhe a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas, ou seja, a ideia de uma medida preventiva em relação ao sofrimento, a problemas que sejamos suscetíveis e que possam ter a ver com influências espirituais equivocadas, infelizes, hostis em relação a qualquer um de nós, não é? Por isso ele diz, por esse meio pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Então, pelo que vocês também depreendem, ficou a sugestão dos amigos espíritos na espiritualidade relacionados a esses conteúdos, uma prescrição, como se fora uma medicação curativa, uma medicação preventiva, mas mais do que isto. Portanto, não apenas no sentido de algo quanto a problemas que nós poderíamos ter, ou algo em vista de soluções para os problemas que já tenhamos, mas algo que vai além, algo que tem a ver com o nosso crescimento espiritual. Porque na medida que a prece espontânea, desinteressada, ela nos vincula às diretrizes espirituais da vida superior, nós nos beneficiaremos sempre, não é? Desses conteúdos, porque estaremos também envolvidos por espíritos dos benfeitores, dos amigos do alto, para que nós empreendamos um rumo numa direção do caminho reto, e eu diria também, não é? Mesmo que a degraus muito pequeninos, uma ideia de ascese, uma ideia de ascensão, uma ideia de nutrição espiritual, para que nos fortaleçamos, mas também procuremos ganhar discernimento, clareza das ideias, benefícios de entendimento, para que então cada existência, cada dia de cada existência tenha sempre um proveito maior. Os beneficiados somos todos, cada um de nós, nossos vínculos fraternais e familiares e, de certo modo, o planeta inteiro, não é verdade? Pois bem, seguindo adiante, um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimento. Terá o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, porque poderia ter encontrado na prece a força de resistir às tentações. Então, essa também é uma frase para nós guardarmos direitinho.
no sentido de refletirmos no dia a dia sobre a importância da reencarnação, do dia a dia e da oração em favor do nosso progresso. Outro grande benefício proporcionado por ela é atrair o auxílio dos benfeitores pelos canais da intuição ou da inspiração. Vem sustentar o indivíduo em suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Estes espíritos assemelham-se, segundo André Luiz, aos transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. Em resumo, algo que nós todos careçamos. Lembrando que a humildade, ela faz parte desta questão que nós estamos examinando. Não é porque se nós nos enchemos de orgulho, que é a antítese da humildade, não é? Acreditando-nos como que superiores a quem quer que seja, nós exatamente vamos criando uma refratariedade espontânea, natural. Então, apesar de sermos espíritas e já conhecermos alguma coisa que nos é tão fundamental para que direcionemos a nossa vida num determinado sentido, nunca é demais esse alerta, porque muitas vezes, por causa desta espécie de orgulho, nós podemos, mesmo orando, mesmo trabalhando na área mediúnica, nós podemos engessar o nosso processo evolutivo. E as consequências virão, mais cedo ou mais tarde, na forma de decepções, de sofrimento e de não alcançarmos os verdadeiros propósitos da nossa vinda de volta para um novo ano letivo no planeta Terra, que é a nossa encarnação atual. Muito bem, seguindo adiante, da luz suprema à treva total e vice-versa. Temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador, através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina, de acordo com a graduação do trabalho evolutivo no meio em que se encontram. Cada degrau da vida está superlotado por milhões de criaturas. A prece, qualquer que ela seja, especialmente as espontâneas, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. É interessante, não é? Nós podemos ver isto mais adiante, mas nos textos espíritas há muita riqueza de parágrafos, capítulos, que vão abordar o tema da prece. Então, se nós temos, não é, na obra de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, em A Gênese, em O Livro dos Médiuns, inúmeros aspectos muito relevantes com Emmanuel, com André Luiz e com Humberto de Campos, nós temos um enorme tesouro sobre a importância disto tudo. E aqui uma lembrança para vermos, quem desejar, depois do nosso estudo, sobre a prece de Ismália, e algo que é como uma forma de nós compreendermos melhor o nosso tema, observando os detalhes de uma determinada reunião no mundo espiritual, em que Ismália ora por um grande número de doentes, a maioria deles numa espécie de um coma, de uma inconsciência, em razão de sérias dificuldades espirituais. Mas em outro momento isso vai vir e, quem sabe, nós poderemos combinar lá adiante
um breve estudo à parte da apostila sobre a prece, até em relação à medicina, em relação à física moderna, em relação a outras questões que seriam interessantes de nós, vamos dizer assim, estudarmos juntos, não é? Então, no item 3, agora já na página seguinte, a ação da prece. Quando a pessoa ora, emite vibrações mentais que se espalham no fluido cósmico por intermédio das correntes do pensamento, cujos mecanismos são assim explicados pelo codificador, claro, Allan Kardec. Quando, pois, o pensamento é dirigido a um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, estabelece-se uma corrente fluídica entre um e outro. Lembram que volta e meia nós falamos, aqui no estudo ou na prece pela humanidade, a palavra entrelaçamento? É isto que ele está nos transmitindo agora. Corrente fluídica entre um e outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. E é interessante lembrar assim que o exercício da prece, vamos dizer, ao longo de prazos, intervalos de tempo, não é uma ideia de uma prática costumeira da parte de uma pessoa qualquer, vai funcionando como uma caminhada de sensibilização, de exercício, assim como o exercício físico promove a musculatura aumentada, dependendo dos grupos envolvidos naquele movimento, a prece também gera, dependendo de como ela é processada pelo seu autor, a sua autora, algo como um crescimento da potência mental de qualquer um. Isto tem a ver com o aumento da sensibilidade, isto tem a ver com o aumento das potências da alma, porque as potências da alma, nós ganhamos de Deus toda uma base, igual para todos. Mas ele deixou e deixa até hoje, deixará eternamente, que cada um faça esse seu desenvolvimento pelas suas próprias motivações, pelo seu próprio entendimento, mas sempre deixando em aberto o progresso, que permite com que os benefícios da prece se ampliem para cada um, para o próprio ou a própria que ore, e para aqueles por quem a prece se dirige. Então, é um exercício mental, espiritual, e quando nós colocamos aí o afeto, quando nós colocamos matizes do sentimento raiz, que é o amor fraterno, universal, não é? Nós vamos ganhando, a prece que elaboramos, ela vai ganhando novas possibilidades. E tudo como que sob a supervisão dos espíritos que acompanham. E, claro, sobre uma supervisão ainda mais fundamental, que é a de Deus, não é? Então, seguindo adiante um pouquinho, nós estávamos vendo sobre a ação da prece. E ele diz, a energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Então, a vontade é que traz algo que é a potência em desenvolvimento, que pode ser maior ou menor. E quanto maior ela for, mais poderes potenciais e criativos a criatura humana, filha de Deus,
estabelece de si para o restante do mundo. E ele conclui dizendo: é assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. Item 4, a maneira correta de orar. A oração apresenta, em geral, 3 características fundamentais anunciadas no Pai Nosso, modelo de prece ensinada por Jesus, como está em Mateus: louvor, pedido e agradecimento. Allan Kardec diz assim: é o mais perfeito modelo de concisão, referindo-se, como vimos na outra segunda-feira, ao Pai Nosso, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a forma mais singela, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la na intenção de uma pessoa é pedir para ela o que se pediria para si mesmo. E reparem que Jesus conhecia isso tudo e muito mais. É um ser de uma grandeza inavaliável ainda por nós, não é? E mesmo assim, ele se coloca, como vocês viram, como vocês sabem, na condição de um filho pequeno, humilde também de Deus, não é? E se refere a nosso Pai e ensina, naquela altura, algo que ficaria nos evangelhos e para a cristandade, para o mundo todo, um modelo que não é para nós repetirmos simplesmente os seus conteúdos, mas repetindo-os, que nós exerçamos como se nós estivéssemos lidando com aquilo, pensando em cada palavra, em cada frase, em cada parágrafo, para que da letra, que é limitada, nós possamos ver e trabalhar o espírito do Pai Nosso. Mesmo que nós nem nos lembremos de uma palavra ou de uma frase dele qualquer, não é? Que a nossa alma vá adiante, independente, não é, dos detalhes do texto. Pois bem, à medida que o ser humano evolui e reconhece a misericórdia e a bondade divinas que o cumulam de bênçãos, com esta compreensão, as suas orações perdem o caráter de petitórios, sendo caracterizadas por louvores e agradecimentos dirigidos ao Criador. Então, é interessante porque pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Essas expressões são muito úteis para nós, não é? Então, o pedir é uma questão relevante, mas não como um petitório de uma lista sem fim, não é? Os filhos de Deus, espíritas ou não, todos devemos aprender sobre exatamente o que é que nós devemos buscar pedir a Deus, a Jesus, a Maria e a todos os benfeitores que nós possamos lembrar na hora da prece. Porque senão vai ser de novo um automatismo e, em geral, o efeito é menos significativo quando a oração é meramente isto. Então vejam algo que ele ensina: orar em segredo. Na seguinte passagem do Evangelho, nós vimos isso. Ensina a oração, sugerindo: e quando orares, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar pondo-se em pé
nas sinagogas, como que para que todos vissem, e nas esquinas das ruas largas para se mostrar. Ele recomenda exatamente a ideia tanto do próprio domicílio, sugerindo que nós não necessitamos de comparecermos necessariamente aos templos, às igrejas, aos lugares de culto erigidos como templos de pedra, e que qualquer quarto, qualquer ambiente em casa ou no trabalho, no trânsito ou na rua, pode ser algo que dali, não é? Pelo vínculo que se estabelece, nós vejamos que o teto, né, praticamente já não existe mais, não é? Porque os céus se abrem na medida que qualquer um ore com sinceridade e com intenções, vamos dizer, benéficas para si e para os seus. Enfim, há uma frase, na verdade, há um capítulo de Emmanuel, de um daqueles livros, se não me falha a memória, Fonte Viva, e que se chama Os Três Imperativos. Pedi, buscai, batei. Então, vale a pena, não é? Nós vamos postar depois para que nós façamos essa leiturinha hoje ou amanhã. Pois bem, lembrando mais adiante, né? É importante compreender a expressão orar em silêncio, em segredo. Não indica posicionamento físico ou postura especial, física ou mística. Representa estado de comunhão com Deus. E ele segue: conversa que entretemos com o Criador, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre e Senhor, e aqueles de outras denominações. Nós estamos vendo estas características porque os espíritas são cristãos, mas o mesmo é válido para os judeus, que não necessitariam estar nas sinagogas, desde que, em segredo, orem a Deus, independente do quanto reverenciam ou não a figura do Mestre Jesus. Da mesma forma, Alá, o profeta Maomé, tudo isto é motivo de oração, comunhão e benefícios para quem ora. Mais adiante, a oração deve ser simples, sem excessivo palavreado. E aí, Jesus orienta: orando, porém, não useis de vãs repetições, como os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Assim não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe, até de antemão, do que tendes necessidade, antes de pedirdes a Ele. O significado desta lição do Mestre está clara. Conforme explica Kardec, não é pela multiplicidade de palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Mais adiante, o poder da prece está no pensamento. Não depende de palavras, nem de lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar e do tempo só se faz sentir, claro, nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. É que, como se muitos clamassem juntos e em uníssono.
Então, lembrando de novo a prece pela humanidade, ela tem uma duração maior, o número de palavras e frases é mais amplo, porque é o período em que a oração permite o tratamento dos contextos lembrados da parte dos benfeitores espirituais, para que tenhamos naquele período de tempo nem tanto as palavras, porque elas são os que menos importam, e sim as questões de uma reunião com os benfeitores para que os benefícios se multipliquem e se espraiem. E a outra ideia é a ideia da prece coletiva, a ideia da reunião de pessoas. Não é? Então, nós lembramos a ideia de corrente. Não é? Então, a ideia de que a prece coletiva, examinada pelo próprio Kardec, há uma sugestão do valor acrescido quando mais um, mais outro, somam àquele núcleo inicial, para que tenhamos mais doação e radiações mais nítidas a benefício dos necessitados por quem nós oramos. Mais adiante, a oração deve falar ao coração. Martins Peralva, um escritor de Minas Gerais, espírita, citando Emmanuel, assinala a importância dos sentimentos quando em oração. A verdadeira prece não deve ser recitada, mas sentida. Não deve ser cômodo processo de movimentação de lábios, emoldurado muitas vezes por belas palavras, mas uma expressão de sentimento vivo, real, a fim de que realizemos legítima comunhão com a espiritualidade maior. A oração coletiva deve ser inteligível, claro. A prece em conjunto possui força poderosa, conforme foi anteriormente anunciado, mas para isto é preciso ser realizada corretamente. O primeiro ponto a ser lembrado é que deve ser inteligível, compreensível, como alerta o apóstolo Paulo na primeira epístola aos Coríntios. Diz ele: se vossa linguagem não se exprime em palavras inteligíveis, como há de se compreender o que dizeis? Estareis falando ao vento. Existem no mundo não sei quantas espécies de linguagem, e nada carece de linguagem. Ora, se não conheço a força da linguagem, serei como um bárbaro para aquele que fala, e aquele que fala será como um bárbaro para mim. Se oro em línguas, meu espírito está em oração, mas a minha inteligência nenhum fruto colhe. Que fazer, pois? Orarei com o meu espírito, mas hei de orar também com a minha inteligência, trabalhando, né, a intelectualidade, a afetividade, sentimentalidade, religiosidade, espiritualidade. A prece só tem valor, acrescenta Kardec, pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer àquilo que não se compreende, pois o que não se compreende não pode tocar o coração. E prossegue: para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de um amontoado de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, é preciso que cada palavra desperte uma ideia. Ora, a palavra que não é entendida não pode despertar ideia nenhuma. Será repetida como simples fórmula. Muitos oram por dever, alguns até por obediência aos usos ou aos hábitos, pelo que se julgam quites,
desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes, ou em tal ou tal ordem. E aqui não é uma crítica, mas é apenas a lembrança, não é, de uma prática muito comum no catolicismo, com aquele elemento que é o terço, em que as pessoas, os crentes desta religião católica, não é, frequentemente fazem todas aquelas iniciações, né? Todas aquelas propostas do catolicismo, e uma delas tem sido, né, as orações repetidas, contando-se nas continhas do terço até que se finalize como que aquela dedicação, aquele trabalho em oração. Então, possível é, tem sido feito desse modo, mas nós não podemos deixar de ressalvar que, às vezes, o crente perde-se no meio daquela repetição toda. E aí, quanto mais ele repete, meramente repetindo, as próximas vão perdendo aquilo que é fundamental, a originalidade, a espontaneidade, aquilo que realmente fará daquela oração, naquele momento, aquilo que cabe. E, às vezes, porque ele ouviu falar, ou ela, porque foi a proposta do sacerdote daquela crença, né? Ele estará acreditando que cumpriu a sugestão daqueles que recomendaram desse modo. Então, de novo, a doutrina espírita vem nos ajudar um pouco mais nesse sentido. Não é que não se deva ou não se possa, tudo depende de como nós fazemos, com que objetivo, né? E, em meio a cada ocasião, o grau de afetividade trazido para o gesto da prece. E não meramente, não é? Com as mãozinhas naquele elemento, repetindo quantas vezes a ocasião permitir. Pois bem, muitos oram por dever, alguns até por obediência. E ele vai, Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade. Se espíritos à nossa volta auscultam-nos o coração e a mente, não é? No mundo invisível no nosso entorno, imaginemos os grandes espíritos, imaginemos nosso Pai Celestial. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo, é rebaixá-lo. Para o Espiritismo, portanto, a prece realizada nas reuniões deve ser simples, objetiva e proferida em uma linguagem que facilite o entendimento de todos. E como nós vamos ver daqui a pouco, a prece nas atividades mediúnicas, mais ainda elas devem ser concisas, porque o principal é a reunião em si, é a atividade mediúnica, é tudo que tem a ver com ela na sua essência. E a prece de abertura, a prece de encerramento e a prece em certos momentos decisivos da reunião é também, vamos dizer, o seu alicerce para o êxito dos trabalhos mediúnicos. E aí ele vai dizendo a oração e as provações da vida. As provas e expiações acontecem em decorrência da lei de causa e efeito, visto que os nossos sofrimentos resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que, se as observássemos regularmente, seríamos completamente felizes. A prece, contudo, tem o poder de amenizá-las, tornando suportáveis as agruras da existência, ainda que Jesus tenha afirmado: tudo quanto orardes e pedirdes, crede que o recebestes, e assim será para vós.
Muito bem. Seria ilógico concluir desta máxima: seja o que for que peçais na prece, crede que vos será concedido, que basta pedir para obter. Como seria injusto acusar a providência divina de não atender a toda súplica que lhe é feita, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. É assim que procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses verdadeiros. O homem, em geral, só vê o presente. Ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura, fazendo uma ressalva, não é? Dependendo, não é, do atendimento pelo anestesista, em geral, hoje em dia, é para que nenhum doente cirúrgico experimente dor alguma. Mas é uma analogia que nos reporta uma outra época. Muito bem. Vejam que bonito ele vai trazendo. Ante os desafios da vida, é importante que, ao orarmos, peçamos a Deus confiança, coragem, paciência e resignação, a fim de superarmos os obstáculos ou as dores das provações. Os bons virão em nosso auxílio, não há dúvida, inspirando-nos as boas ideias e sentimentos, sem, contudo, impedir o cumprimento do planejamento reencarnatório. Aprendemos dessa forma, mesmo perante as maiores dificuldades, a fazer a nossa parte, recebendo em contrapartida toda a proteção e amparo de Deus. Mais adiante, oração e o perdão das ofensas. Ainda que sejamos catalogados como espíritos imperfeitos ou de terceira ordem, o importante é que, pelo menos durante a oração, demonstremos o nosso esforço de melhoria espiritual. Lembrar que devemos aprender a perdoar, purificar a alma de qualquer sentimento infeliz e agir segundo os preceitos da caridade, como ensina Jesus. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes algo contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas transgressões. E agora, para concluirmos o capítulo e encerrarmos o estudo, a prece na reunião mediúnica. Eu tinha, no final da reunião anterior, postado, porque me recordei de um artigo pequenino, simples, que eu havia escrito há um tempinho atrás e que foi publicado na revista Reformador da FEB, se não me engano, em maio ou março do ano 2000, portanto, há 21 anos. Houve um congresso espírita mundial em Brasília, e esse foi um tema que escolheram para que eu apresentasse, e assim o fiz. E quando eu voltei, eu aproveitei aquele estudo, aqueles conteúdos, e escrevi uma paginazinha e postei. Então, quem quiser, se já não leu, pode fazer a leitura, e tem a ver com o item 5. O Espiritismo aconselha o hábito da prece em todas as suas reuniões, não somente nas mediúnicas. E há uma razão de ser para esta prática. Se o Espiritismo proclama a sua utilidade, não é por espírito de sistema, mas porque a observação permitiu constatar a sua eficácia e o modo de ação. Por outro lado, não devemos esquecer o ensinamento de Jesus, pois onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. O que não quer dizer que Jesus não esteja pertinho
daquele ou daquela que orem em silêncio e sozinho, sozinha. Estarem reunidas em nome de Jesus, 2 ou 3 ou mais pessoas, não quer dizer que basta que se achem materialmente juntas. É preciso que o estejam espiritualmente, pela comunhão de intenção e as ideias para o bem. Pelas palavras acima, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. O que o atrai não é o maior ou menor número de pessoas que se reúnem, pois, em vez de 2 ou 3, poderia ter dito 10, 20, mas o sentimento de caridade que reciprocamente as anime. Nesse sentido, vale destacar que a reunião mediúnica é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante de seus membros, formando uma espécie de feixe. Ora, quanto mais homogêneo for esse feixe, tanto mais força terá. E aqui abre-se um parênteses. Nós vamos agora encerrar o estudo e vamos fazer um momento de prece, de corrente magnética, de fluido magnético, exatamente como tem a ver com este parágrafo. Por isso que o norteamento dele é através da oração. Não existe corrente magnética distante da oração. É algo inerente, uma coisa à outra. Nem sempre que temos a oração, temos a corrente, mas sempre que temos a corrente magnética nos moldes da doutrina espírita, nós temos a oração conduzindo esse momento. A prece não só harmoniza a reunião mediúnica, mas favorece a sua homogeneidade, por tornar o ambiente favorável à manifestação dos espíritos, sobretudo dos mais necessitados de socorro, pois, chegando a um meio que lhe seja completamente simpático, o espírito se sentirá mais à vontade. Por outro lado, a prece beneficia o entendimento dos espíritos que sofrem. Eles sentem melhor o diálogo fraterno com eles, alcançam melhor para além das palavras, não é? E dos que fazem sofrer como os obsessores. Às vezes, o diálogo com determinados espíritos é muito penoso, sobretudo quando se encontram presos a ideias fixas ou a acontecimentos que lhes produziram graves traumas, como é a situação comum dos suicidas. Nessas condições, a prece não só é indicada, como representa um ato de caridade, um ato de amor ao próximo. Os espíritos sofredores, para terminarmos, reclamam preces, e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem pense neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviar-lhes o pensamento do mal. É nesse sentido que a prece pode não apenas aliviar, mas abreviar seus sofrimentos. E numa época em que falamos tanto de vacina, por causa não só da Covid-19, mas de todas as enfermidades virais, bacterianas, que temos o recurso da imunização, a prece é um dos mais importantes imunizantes contra os males físicos e morais a que estamos predispostos pelas nossas condições morais e espirituais até hoje. Muito bem, meus amigos. Esse era o nosso estudo
Estamos, então, finalizando aquela que é a etapa número 6, e nós vamos, então, na semana que vem, classificação da mediunidade, começando pela de efeitos físicos, é o tema número 7. Então, agradecemos a presença de todos e nós vamos, então, concluindo o nosso estudo da noite de hoje. Um grande abraço a todos.